Esse período curto da nossa história, os primeiros 30 anos, o chamado período pré-colonizador, o conhecido período pré-colonial, ele tem as suas características. O que precisamos saber? Não há fixação, não há o enraizamento, a colonização do português, a residência do homem branco nas nossas terras. Porém, temos fatos ocorridos. Por exemplo, a exploração do nosso pau-brasil, o famoso pau de tinta, aquilo que dá nome à nossa nação. O pau-brasil, uma madeira em que em seu interior nós adquirimos uma tinta, o chamado pau de tinta, um corante específico para o tingimento dos tecidos da realeza europeia, por exemplo, e a madeira ainda muito bem utilizável para a construção de móveis, navios e outros utensílios a partir da madeira, a partir da utilização do pau-brasil. Esta exploração do pau-brasil, ela se deu através do uso da mão de obra indígena. Nesse momento, a nossa mão de obra principal é a indígena. Não temos ainda a questão negra africana neste período pré-colonizador. Temos como característica principal o uso da mão de obra indígena através do escambo, a chamada troca. Os índios, eles extraíam a madeira, o pau-brasil, a imensa quantidade de pau-brasil existente. Esse indígena armazenava esse pau-brasil nas chamadas feitorias. As feitorias, os nossos armazéns, os chamados entrepostos comerciais, as nossas bases para descanso dos navegadores, abastecimento e ainda a aquisição de produtos reunidos de tempos em tempos por nossos indígenas. Feitorias como, por exemplo, a feitoria de Cabo Frio, considerada a primeira feitoria da história do nosso Brasil, 1503, a feitoria de Cabo Frio, fundada por Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, cristão novo. Cristão novo, o nome dado ao judeu obrigatoriamente convertido ao cristianismo, mais precisamente convertido ao catolicismo, segundo as ordens ibéricas. Cristão novo, o judeu obrigatoriamente convertido ao cristianismo, mais precisamente ao catolicismo. Feitorias, os nossos armazéns, entrepostos comerciais que serviam para o armazenamento do pau-brasil. De quando em quando, as expedições exploratórias ao nosso litoral vinham recolher a nossa madeira, vinham para poder levar o nosso pau-brasil. Mão de obra indígena. O escambo é a famosa troca, porque enquanto o indígena entregava o nosso pau-brasil, entregava a nossa madeira, ele recebia em troca uma série de artigos, pequenas facas, espelhos, colares, cordões, anéis, uma série de utensílios trazidos pelos portugueses e entregues a esses indígenas. Uma observação, muitos costumam ver o indígena como uma cultura atrasada nesse momento. Como é que pode o índio entregar o nosso pau-brasil, nossa madeira? Aí você já tem uma visão mais atualizada, você já pensa na destruição do nosso verde, a destruição das nossas florestas, ou seja, a culpa do indígena que entregou o nosso pau-brasil em troca de espelhos, facas, colares, cordões, anéis dos portugueses. Temos de levar em consideração a cultura indígena. Estamos falando de pontos culturais diferenciados. Vamos pensar a época, 1500, 1530, a quantidade de pau-brasil existente, muita madeira existente, ok? O indígena, ele via, para que tanto pau-brasil? Por outro lado, para o indígena, representava uma revolução em suas técnicas, revolução em seus metais, na utilização de recursos e artigos que ele não conhecia, ok?